Eles vieram habitar aqui onde hoje é Amarelão. No caminho, passando pelo litoral do Rio Grande do Norte, acompanharam Augusto Tapuias, que era da colônia de Uruaçu. Só que como eram em número menor, predominou a etnia potiguara. Quando os Mendonças vieram morar aqui, era uma espécie de esconderijo. Para vocês verem, quando vocês entram na Amarelão, vocês saem da BR, vocês ainda andam 1,5 km, 2 km para começar a ver a comunidade que é dentro de um buraco. Na época, nem se imaginava que ia ser construída a cidade de Baixa Verde e logo em seguida ser transformada em João Câmara. Vocês sabem como foi construída a cidade de João Câmara? Um projeto de governo para construir uma linha férrea que transportasse o sal de Macau até Natal. Durante a construção dessa linha férrea, um dos pontos dos funcionários da linha férrea, chamados caçacos, foi onde é João Câmara, a estação de João Câmara. A partir dali começou a ser criado um povoado. Começou a vir mercados, que não eram mercados, era galpões, galpões, onde eles tinham alimento. Foi o primeiro contato dos Mendonças com eles, porque os Mendonças saíam daqui e iam trocar lá a caça pelos alimentos que eles tinham lá. E então foi quando começou a aumentar, a se transformar numa cidade, e começou as doações de terra. Esse foi o primeiro impacto territorial dos Mendonças do Amarelão com outras populações. Por quê? Se você chegar aqui e perguntar a qualquer pessoa de 40, 50 anos, ela vai contar que o pai, que o avô contou, quando começaram a construir a cidade de João Câmara, Mendonças tinham terra, tinham roçado daqui a 5, 6 quilômetros, saíam um dia à tarde do roçado, no outro dia de manhã eles voltavam, tinham uma cerca. Uma cerca construída por alguém que se apossou daquela terra para fazer uma fazenda. Eles saíam para ir pescar no açude lá no Góis, e antes do açude tinha outra cerca. E o resultado desse processo foi que o Amarelão ficou no meio das cercas e arrodeado de fazendas. Então, esse processo territorial teve uma retomada na década de 90, quando os Mendonças tiveram o apoio do MST e alguns 80 famílias Mendonças conseguiram fazer a retomada da terra onde hoje é o assentamento do INCRA Santa Terezinha. O resto da terra, hoje, em junho de 2013, foi feita uma qualificação de reivindicação de terra junto à FUNAI. Hoje tem a sede da FUNAI em Natal, né, desde 2011. E o Amarelão está na primeira etapa, que é um processo de 6 etapas. A primeira etapa é essa qualificação de terra. O que é terra indígena? É território historicamente ocupado por povos indígenas. Como se dá esse processo? Se os Mendonças do Amarelão, que foram os primeiros habitantes dessa terra aqui, tinham roçados daqui a 10 quilômetros, daqui a 10 quilômetros é território que historicamente é ocupado por Mendonça. Então, mas hoje o que a FUNAI pergunta é o que ainda é de interesse. É de interesse ainda esses 10 quilômetros ou não é mais? É de interesse apenas parte, tantos hectares desses 10 quilômetros. Mas esse é um processo interno. Porque Mendonça e por que Amarelão? Amarelão por causa de um antigo ritual de culto ao sol, diferente dos inúmeros mitos que as pessoas contam, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Os povos potiguara, eles cultuavam o sol e se referenciavam ao sol como o Amarelão. Por isso o nome da comunidade é Amarelão. E Mendonça, aqui ninguém tem nem nome nem sobrenome Mendonça. Mendonça é uma forma de se diferenciar do resto da sociedade. E é a referência dessa liderança que conseguiu trazer essa família do Brejo de Bananeiras para cá. Então é uma referência. Hoje muito usada na região como termo pejorativo. Quando tem um menino brigando, ixi, é Mendonça, tá brigando. Eu sou muito crítica e eu costumo avaliar primeiro
se a pessoa sabe do que está falando ou se ela está sendo ignorante do que ela está falando, como a maioria dos preconceitos. É formado, já é pré-conceito, é um conceito pré-formado, é uma coisa que você não conhece. Como a intolerância religiosa que tem nas escolas, como a homofobia e com tantos outros preconceitos que muitas vezes nem a própria comunidade escolar sabe lidar com isso. Durante todos esses anos que os Mendonças viveram aqui, como se trata de uma única família, hoje aqui no Amarelão tem mais ou menos 244 famílias, todo mundo é parente direto, primo, e com aproximadamente 1000 pessoas. Quando você aí segue aquele conceito, é uma sociedade massacrada que tem o conceito da autodefesa. Então, se todo mundo é parente, existe esse sentimento de autodefesa. E sentimento esse que foram criados vários mitos em torno dele, como de violência. E mitos absurdíssimos. Como, por exemplo, a tal história conhecida da briga do rabo do porco, que não aconteceu nada, absolutamente nada do que se conta na região. Que dizem que foi uma briga por causa de um rabo do porco, que morreu tanto. Tem lugares que hoje, por verdade, morreu 100 Mendonças. Que não morreu 10, não morreu 5, não morreu ninguém. Nem foi por causa de um rabo do porco. A briga, que tem o quê? Uns 40, 50 anos, isso foi uma coisa recente, foi uma briga entre famílias por causa de um rapaz que convidou uma moça para dançar. O irmão dela não gostou e começou a briga, começou a bater no rapaz, e a família do rapaz também, todos Mendonça. E começou uma briga entre eles, onde alguns saíram com ferimentos leves, mas ninguém morreu. Inclusive, boa parte dessas pessoas que brigaram morreram agora recentemente velhos, com 90, 80, 90 anos. Dos envolvidos diretamente. Um dos envolvidos nessa briga era meu avô paterno. Então, não tem nada a ver com o mito que as pessoas contam que vão aumentando. Porque o termo indígena, quando eu digo que a comunidade é indígena, eu chego a perguntar, o povo do Amarelão é indígena, o povo vai dizer não. Primeiro, porque isso não é uma questão do Amarelão. É uma questão do movimento indígena em si no Brasil. Por quê? Esse termo indígena, ele foi criado, no Brasil não tinha índio. No Brasil nunca teve índio. Índio começou a existir no Brasil quando os portugueses chegaram perdidos, eles sempre não tinham GPS, esse celular moderno. Chegaram perdidos aqui, achando que tinham chegado nas Índias e olhou para todo mundo e disse, são índios. Até então existiam povos nativos. Esses povos nativos tinham religiões diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. A grande maioria nunca tinham feito contato direto entre si. Quem era esse povo? Era Potiguara, era Xavante, era Xacriapá, era Iauanauá, era Chucuru, era Tabajara. Ninguém era índio. Quem inventou o índio aqui foi o português. Que chegou e disse, ó, chegamos nas Índias, todo mundo é índio. E fizeram duas divisões. Como o primeiro contato foi com os tupiniquins da Bahia, então, que é do tronco linguístico do tupi. Então, aí eles diferenciavam entre tupi e tapuia. Tapuia era os tupiniquins que chamavam os índios rivais de tapuia, que quer dizer, na linguagem quer dizer bárbaro, rebelde. Então os portugueses dividiram tudinho. Os índios que recebiam eles era tupi, e quem não queria saber de português aqui era tapuia. Dividiram em povos indígenas e em dois grupos. Se vocês chegarem na região norte, lá na aldeia Caiapó, e você perguntar, vocês são índios? Vai dizer, nós somos Caiapó. Se você chegar em Pernambuco, em Águas Belas, e perguntar, vocês são índios? Vai dizer, não, nós somos Funiô. Funiô, que é uma etnia indígena de Pernambuco. A primeira etnia a ser reconhecida pela FUNAI Pernambuco. Então, os povos, se você chegar e perguntar, vocês são índios? As pessoas vão dizer, nós somos Mendonça. Mendonça Potiguara. Então, esse termo indígena foi um termo criado
passou a ser utilizado por esses povos do Brasil, pelos nativos do Brasil, a partir da criação do SPI, que foi anterior à FUNAI, e aí já acabou aquela luta de arco e flecha, onde os índios saíram perdendo, e passou aquela luta realmente por direitos. Hoje, muita gente tem opiniões criadas em cima de 15 segundos de uma matéria de Jornal Nacional, 12 minutos de uma matéria do Fantástico, porque índio quer terra demais. Uma terra que era por direito dos povos nativos, foi tomada e hoje menos de 1% dessa terra está sendo reivindicada e nem diz que é muita terra. Uma pessoa dessa não conhece o mínimo da história de colonização do Brasil. Foi uma das colonizações mais agressivas da América do Sul. Foi essa no Brasil. Principalmente pelas mortes dos povos indígenas. Vocês estão acostumados a ver aquele estereótipo de índio lá da região norte e generalizar tudo. Primeiro, não trabalha a cultura local, não entende que esses povos, todos eles são diferenciados. Na Índia é tudo índio. Você veste do mesmo jeito, se pinta do mesmo jeito, tem a mesma cultura, é tudo índio. Um pacote só. Primeiro que a maioria das histórias contadas por isso são contadas por colonizadores, não pelos próprios povos. Eu sou muito pouco material que tem escrito, mas já tem pelos próprios indígenas. Então, se você vê lá no tempo, o Brasil se colonizou assim, os portugueses eram assim, se vestiam assim. Se vocês se dizem descendentes dessa sociedade portuguesa, vocês ainda se vestem como há 500 anos atrás? Vocês já usam celulares, vocês já usam câmeras digital, a alimentação é diferenciada. Os costumes são diferenciados, as coisas que há 500 anos atrás os colonizadores faziam para se divertir, vocês não fazem hoje. Por que é que esperam que o índio que vocês vão encontrar hoje seja o mesmo índio de 500 anos atrás que foi encontrado pelos colonizadores? Segundo, vocês sabem onde se deu a colonização do Brasil? A partir da Bahia e no Nordeste brasileiro. Eu lembro de um evento de lideranças indígenas que aconteceu em Brasília, onde uma índia do norte da Amazônia, ela disse: os índios do Nordeste são miscigenados. E uma índia da Paraíba, Potiguara, Bahia da Traição, ela disse: sim, são miscigenados. Sabe por quê? Porque foi por causa dos índios do Nordeste que a colonização não chegou no norte. Foram os índios do Nordeste que guerrearam contra os colonizadores. Foram os índios do Nordeste que conseguiram parar a tomada de terra a partir da criação do SPI, que de 1965 virou a FUNAI, que para muita gente também FUNAI é um órgão indigenista que cuida, que protege índio. Não, FUNAI é um órgão dentro do Ministério da Justiça, um órgão de governo tão sucateado quanto todos os outros ministérios. Sucateado de servidor, de equipamento, de tudo, e principalmente politicamente. Por quê? Nós sabemos que hoje a maioria dos deputados no Brasil são ruralistas. Os principais interessados em não demarcar terra. Então eles não têm interesse nenhum em demarcar terra para assentado, para índio, para quilombola, seja lá para quem for. E eles detêm o poder lá em Brasília. Então, se a FUNAI disser a gente vai demarcar uma terra na Paraíba, a bancada ruralista imediatamente cai em cima do presidente da República e diz assim: não, para aí um pouquinho, espera aí mais um ano. Então, hoje, a conjuntura política é essa. No Rio Grande do Norte, a partir de 2005, foi que Ivonete e outras lideranças do Estado fizeram a primeira reivindicação para vir a FUNAI para o Rio Grande do Norte. Porque a história já estava assim, num ponto que não era mais suportável. O Amarelão teve uma retomada de terra, mas ficou aqui dentro, migraram muitos mendonças para outros lugares por falta de terra. E a conjuntura social era essa. Nós tínhamos comunidades indígenas onde usinas de cana-de-açúcar, estivas, por exemplo, invadiu praticamente toda a comunidade indígena. E essas são uma das situações mais gritantes. E é por isso que veio a FUNAI para o Rio Grande do Norte. Então, é um processo longo, é um processo muito importante,
não só para nós que estamos aqui lutando, mas para a sociedade como um todo, porque o que a gente vê é que a maioria dessas pessoas, até pelo como é o sistema escolar hoje, não só em Câmara, mas no Brasil, não tem acesso a esse diálogo aberto. O professor geralmente não tem tempo de passar o livro didático para o aluno e o aluno ter aquele tempo de questionar, mas porque isso, o livro didático é repassado como se fosse única e pura verdade. Isso não é. Todos os livros foram escritos por alguém como nós, que vai, querendo ou não vai, a opinião própria da pessoa naquilo ali, e ele pode sim ser questionado. Mas por que isso aconteceu assim? Porque, qual era o interesse da pessoa que está escrevendo o livro? Porque a história do Brasil sempre foi contada em cima de grandes figuras, não em cima de população. O livro de história menciona o coronel fulano de tal, menciona o presidente tal, menciona o general tal, mas não menciona a luta das mulheres durante esse período de colonização, o sofrimento dessas mulheres, que eles colocam como minoria. Como se dava a questão religiosa, nada, e nem abre brechas para ser questionado. Então, eu acho que essa também é uma oportunidade para vocês, a partir de agora, tudo que forem ler, serem sujeitos da realidade de vocês e questionar a partir disso. Não só passar pela escola por passar, mas conseguir ser agente de construção daquilo que vocês estão acompanhando dentro da escola. É multiplicador de informações, não só em cima daqueles conteúdos que estão sendo empurrados. Até porque todos esses conteúdos têm um fundo, uma base muito grande na educação europeia. Todas as universidades brasileiras, as suas bases são nas universidades da Europa, da França, da Alemanha e muitas outras. Muito pouco a literatura brasileira, muito poucos autores brasileiros são estudados nas universidades.